E aí, beleza? Sou Daniel da Vegetarian Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E de repente, para isso, é preciso você ter algumas considerações em mente sobre as receitas, para que também a sua expectativa não fique tão alta em relação às receitas, né? E já de início, eu queria pelo menos deixar uma dica ou trazer um novo olhar para a próxima vez que você for reproduzir uma receita, para não olhar para a receita como o santo graal, como algo infalível, como a grande salvadora da sua produção de queijo vegetal, porque ela não é. Tá? As receitas, elas sim, são passíveis de falha. Afinal de contas, elas foram feitas por humanos, né? Pessoas humanas. Então, um pleonasmo só para enfatizar essa condição de possível erro que pode estar presente nas receitas. Mas, ainda assim, eu acho que a maneira mais interessante de você olhar para a receita é de uma maneira crítica. Ou seja, quando você vai ler essa, ou quando você vai reproduzir a receita, leia essa receita antes. Veja se aquilo faz sentido, se a quantidade de ingrediente está meio legal para o que você imagina, se você já tem, né, uma certa experiência nisso, se você está reproduzindo uma receita pela primeira vez, né, aí é bem-vindo, né, o início do aprendizado. Mas é importante ter um senso crítico nisso daí. Tá? Sempre tá meio que à espreita, porque pode ter coisa ali que às vezes o nosso sentido ele vai acusar, né? E falar, ó, isso daqui não parece estar interessante não, eu não vou colocar essa quantidade logo de cara não, vou pôr menos e depois eu provo para ver se está interessante, se faltar eu ponho mais e se não faltar o meu faro estava certo, né? Bom, mas de qualquer forma eu vou falar sobre 4 armadilhas que estão presentes nas receitas, tá? Normalmente, não vou falar que todas as receitas têm essas armadilhas e nem são todas as armadilhas, né, que existem, mas eu vou trazer 4 armadilhas que eu percebi, né, não é coisa que está escrito na própria receita, né, não sei, não foi gente que falou isso para mim, foi coisa que eu percebi errando, coisa que eu percebi fazendo e, enfim, né, para que você não caia nessas armadilhas. E dentro disso, então, a primeira armadilha que a gente tem diz respeito à marca dos ingredientes. Tá? E isso acaba sendo algo que pode trazer uma relevância muito grande numa receita. Ou seja, às vezes, é claro que ingredientes, né, os diferentes ingredientes, eles podem trazer impactos diferentes na receita. Tá? Ou seja, tem alguns ingredientes que a diferença de marca ela pode ser gritante e tem outros ingredientes que a diferença de marca vai ser basicamente irrelevante. E eu digo isso por experiência própria, tá? E tem, dentre esses ingredientes que traz um impacto maior, estão os geleificantes, por exemplo, né? Um agar-agar ou uma capa carragena. Né? E eu descobri isso quando eu fazia ainda faço, né? Um queijo tipo Minas que eu colocava um pouco de capa carragena, tá? Só que eu usava uma marca. E, enfim, chegou uma hora que ela acabou e quando eu fui comprar de novo, eu queria aquela marca que eu gostei, me acostumei e tal, não tinha para comprar. E aí eu comprei uma outra. E eu usei a mesma quantidade, afinal, capa carragena é capa carragena. E foi aí que eu aprendi a lição de que não é bem assim, tá? Porque as marcas elas têm potências diferentes, ou seja, o princípio ativo ele pode estar numa maior ou menor escala, diluído ali, vamos dizer assim. E essa outra capa carragena que eu comprei, ela tinha uma potência um pouco menor. Então, quando eu usei a mesma quantidade que eu estava acostumado a usar antes e dava super certo, ficava na textura maravilhosa para o meu paladar, não deu certo. Ficou faltando. Aí eu tive que reproduzir algumas vezes, aumentando pouco a pouco para que eu chegasse, né, naquilo que eu queria que fosse. Tá? Então, diferentes marcas elas podem sim trazer algum impacto na receita. E eu estou falando isso porque às vezes, se você reproduz uma receita e não dá certo, calma, a culpa não é sua, assim, diretamente. Tem outras coisas que podem entrar em jogo para levar essa culpa, né? Não é só você não. Então não desanime,
Esse é o primeiro ponto, tá? Pode ser essa armadilha da marca. Depois, uma outra armadilha que está escondida ali é questão de quantidade. Tem muita receita que trabalha com volume, né? Ou seja, uma colher de sopa, meia colher de chá, um terço de xícara. E isso, né, é meio estranho, porque, por exemplo, isso daqui é uma colher de sopa, tá? Mas assim, é uma colher de sopa que veio num jogo de talheres e tal. Se fosse outra forma de outra fábrica e tal, será que seria a mesma, né, quantidade? Não sei. Isso daqui também é uma colher de sopa, tá? Agora, essa colher de sopa aqui, se eu colocar água nela inteira, cheia, e pesar essa água, vai dar 12 gramas. Se eu fizer isso com essa colher de sopa aqui, que é uma colher medidora, e encher ela de água e pesar, vai dar 15 gramas. Aí você pode falar, mas 3 graminhas não vai fazer diferença, né? Depende do ingrediente, né? E, assim, estamos falando 3 para uma colher. E se a receita tiver 3 colheres de sopa? Aí de 3 já vira 9 gramas. Né? Já começa, é quase uma dessa daqui, que está se perdendo, né, nessa transcrição ali de uma e de outra. E a gente não sabe quem fez a receita, qual colher que usou. Né? Então esse é uma outra armadilha aí que a gente precisa ter em mente, tá? Depois, tem também uma terceira armadilha, então, é a questão de você querer substituir ingredientes, tá? Sim, tem ingredientes que são mais substituíveis, outros menos. Ou seja, intercambiáveis, vamos dizer assim. Né? Substituição mesmo, eu não gosto de usar essa palavra, porque no fundo não tem. Tá? Tem ingredientes que são mais próximos, porque daí você pode falar, mas eu não tenho amido de milho, eu vou colocar amido de mandioca. É tudo amido mesmo? Então que vá. Vai dar diferença. Né? Alguma diferença vai dar. Assim como, eu não tenho lecitina de soja, eu vou pôr goma xantana, ou vou pôr goma guar, vai trazer diferença. Esses ingredientes, eles são diferentes, eles têm ações diferentes, né? É, eles se desenvolvem diferentemente numa receita. Então, alguma diferença vai ter. Se essa diferença vai ser muito grande ou vai ser menor, aí é uma outra conversa, mas a diferença ela vai ter. E o que eu quero dizer com essa armadilha? Que pelo menos você tenha isso na cabeça. Quando for alterar o ingrediente, saber que essa alteração vai trazer diferença, tá? Para depois não ficar com aquilo na cabeça, mas não deu certo, ficou diferente do que eu vi no vídeo, ou ficou diferente do que parecia na foto e tal. Então, tenha essa consciência que você mudar o ingrediente vai trazer uma certa diferença, tá? E depois, uma outra armadilha, e essa aqui é muito importante, não sei se está no seu radar, mas o paladar da pessoa que fez a receita não é o mesmo paladar que o seu. Tá? Aquela pessoa que fez aquela receita, ela chegou naquele resultado final e quando ela provou aquilo, falou, nossa, agora sim, fechei minha receita, tá uma delícia isso aqui, fantástico. E para o seu paladar pode ser, tá gostosinho, né? Não tá fantástico como falou, não. E isso daí é uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai reproduzir uma receita, tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando tudo isso para você ter isso na cabeça e saber contornar isso daí. E como que contorna isso? Olha só o que eu vou dizer agora. Você fazer uma receita uma vez não quer dizer absolutamente nada, tá? Porque o que você fez? Você só transcreveu aquilo que estava na casa de uma pessoa, ou no laboratório, ou na cozinha de uma pessoa, para a sua realidade. Só. E nessa transcrição, muita coisa aconteceu. Pelo menos 4, né? Que são essas 4 armadilhas que eu falei aí. Podem ter acontecido. Então, esse resultado final que você tem não é aquele resultado final que a pessoa teve quando escreveu a receita. Teve uma transcrição aí, algo, né, aconteceu em transformações, perdas, ganhos, enfim, é uma outra coisa que você tem. Mas essa coisa que você tem agora em mãos, que você reproduziu a receita e chegou nesse resultado final, o que você quer com aquilo? Agradar o seu paladar.
né? Então você vai experimentar aquilo lá, maravilha. E aí? Não gostei dessa parte, não gostei daquela outra, essa outra aqui ficou boa. Toma nota disso daí. Porque daí tem um novo exercício, você vai reproduzir outra vez essa receita, porém agora você vai fazer as suas devidas transformações. Você vai pegar aquele ingrediente que você não gostou muito, que achou que estava faltando, vai colocar um pouco mais. O outro que achou que estava demais vai colocar um pouco menos. E assim você vai trabalhar para ter uma segunda versão disso, que você vai experimentar e vai tentar comparar com a primeira e falar, essa daqui ficou um pouco melhor, mas ainda tem espaço para melhorar. Ótimo, vai para uma terceira, vai para uma quarta, vai para uma quinta. Tudo bem você reproduzir a mesma receita várias vezes para você chegar justamente no seu paladar e poder fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. Espero que essas 4 armadilhas aí acabem por fazer sentido na sua cabeça e que você olhe para a receita de uma outra maneira. E depois, se você puder, conta para mim nos comentários como é que você olhava as receitas e se essas 4 dicas te ajudaram. Até a próxima.